Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 18, União entre os de nacionalidades diferentes. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João 4,14. Se, não obstante essas promessas, preferirmos permanecer abrasados e ressecados por falta de água viva, a culpa será tão somente nossa. Se formos a Cristo com a simplicidade da criança que se dirige aos pais terrestres e lhe pedirmos as coisas que nos prometeu, crendo que as receberemos, tê-las-emos. Se todos exercêssemos fé como deveríamos, seríamos abençoados com o Espírito Santo de Deus em medida muito maior do que a já por nós recebida em nossas reuniões. Alegra-me que ainda nos restam alguns dias para o término dessas reuniões, porque esta é a pergunta que surge. Iremos nós à fonte para beber? Darão exemplo os que ensinam a verdade? Deus por nós fará grandes coisas se com fé nos apegarmos à sua palavra. Que possamos ver aqui todos os corações se humilhando perante Deus. Desde o início dessas reuniões, me senti fortemente inclinada a abordar os assuntos do amor e da fé. E assim é porque vocês necessitam deste testemunho. Alguns dos que vieram trabalhar nestes territórios missionários têm dito: a senhora não compreende o povo francês, não compreende os alemães. Eles precisam ser tratados desta ou daquela maneira. Pergunto, porém, não os compreenderá Deus? Não é Ele que a seus servos dá uma mensagem para as pessoas? Ele sabe exatamente o que necessitam. E se a mensagem vem diretamente dele, por intermédio de seus servos para o povo, cumprirá a obra que lhe foi designada. Todos serão unificados em Cristo. Embora alguns sejam arraigadamente franceses, outros entranhadamente alemães e outros profundamente americanos, todos chegarão a ser identicamente semelhantes a Cristo. O templo israelita foi construído de pedras lavradas e extraídas das montanhas, e cada pedra era preparada para o seu respectivo lugar no templo, lavrada, polida e provada antes de ser transportada para Jerusalém. E quando todas estavam no terreno, a edificação foi erguida sem que se ouvisse o ruído de um único machado ou martelo. Essa construção representa o templo espiritual de Deus, composto de material trazido de todas as nações, línguas, povos e classes sociais, elevados e humildes, ricos e pobres, sábios e iletrados. Não se trata de substâncias inertes que devam ser trabalhadas com martelo e cinzel. São pedras vivas, tiradas da pedreira do mundo por meio da verdade. E o grande arquiteto principal, o Senhor do templo, as está agora lavrando, polindo e preparando para o seu lugar respectivo no templo espiritual. Uma vez terminado, esse templo será perfeito em todas as suas partes e causará a admiração dos anjos e dos homens, porque o seu arquiteto e construtor é Deus. Ninguém pense que não tem necessidade de correção alguma. Não existe pessoa nem nação que seja perfeita em todos os seus costumes e pensamentos. Uma precisa aprender da outra. Por isso Deus quer que as diversas nacionalidades se coordenem para chegar a ser um só povo, em sua visão e propósitos. Será assim exemplificada a união que há em Cristo. Eu estava quase com medo de vir a este país pelo muito que ouvira das peculiaridades das diferentes nacionalidades europeias e dos meios a serem empregados para alcançá-las. Mas a sabedoria divina é prometida aos que delas sentem necessidade e a pedem. Deus pode levar as pessoas aonde hão de receber a verdade. Permitamos ao Senhor se apossar das mentes e moldá-las como o barro é moldado pelas mãos do oleiro, e essas diferenças deixarão de existir. Irmãos, contemplem a Jesus, imitem-lhe as maneiras e o espírito, e não terão dificuldade alguma para alcançar esses diferentes tipos de pessoas. Não temos 6 modelos para copiar, nem 5, temos apenas um: Jesus Cristo.
Se os irmãos italianos, franceses e alemães tentarem ser iguais a ele, colocarão os pés sobre o mesmo fundamento da verdade. O mesmo espírito que anima um, animará o outro. Cristo neles, a esperança da glória. Eu os exorto, irmãos e irmãs, a não erguerem um muro de separação entre as diferentes nacionalidades. Ao contrário, tratem de derribá-lo onde existir. Devemos esforçar-nos por levar todos à harmonia que há em Jesus, trabalhando em prol do objetivo único, a salvação dos nossos semelhantes. Meus irmãos no ministério irão apossar-se das ricas promessas de Deus? Porão de parte o eu e deixarão que Jesus apareça? Antes que Deus possa atuar por seu intermédio, o eu precisa morrer. Fico alarmada ao ver o eu manifestar-se num e noutro, aqui e ali. Em nome de Jesus de Nazaré, eu lhes declaro que sua vontade tem de morrer. Ela deve se transformar na vontade de Deus. Ele lhes quer depurar e purificar de toda a mácula. Existe uma grande obra para ser feita em seu favor antes de serem revestidos do poder de Deus. Rogo-lhes que se aproximem dele, a fim de reconhecerem suas ricas bênçãos antes de findar esta reunião. Há aqui pessoas sobre quem brilhou muita luz na forma de advertências e repreensões. Sempre que surgem repreensões, o inimigo tenta criar nos repreendidos o desejo de simpatia humana. Eu quisera, portanto, advertir-lhes para terem cuidado. Não aconteça que, ao apelarem para a simpatia alheia e rememorarem suas provas passadas, repitam o erro da exaltação própria. O Senhor conduz repetidas vezes ao mesmo lugar os seus filhos extraviados, mas se continuamente deixam de escutar as advertências de seu espírito e não emendam todos os seus erros, ele os deixará por fim entregues à própria fraqueza. Concito-lhes, irmãos, a irem a Cristo e beberem abundantemente da água da salvação. Não apelem para seus próprios sentimentos. Não confundam sentimentalismo com religião. Abandonem todo o apoio humano e apoiem todo o peso em Cristo. É necessário um novo preparo antes de poderem se empenhar na obra da salvação. Suas palavras e atos exercem influência sobre outros, e no dia de Deus terão de dar conta dessa influência. Jesus diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, verso 8. Dessa porta brilha uma luz, e se quisermos teremos o privilégio de recebê-la. Dirijamos nosso olhar para essa porta aberta, e busquemos receber tudo quanto Cristo está disposto a nos conceder. Cada qual tem uma luta intensa para vencer o pecado no próprio coração. Às vezes essa obra é muito penosa e desanimadora, pois ao vermos os nossos defeitos de caráter, passamos a considerá-los em vez de olhar para Jesus e revestir-nos das vestes da sua justiça. Todo aquele que entrar na cidade de Deus pelas portas de pérola o fará como vencedor, e sua maior conquista terá sido a do próprio eu. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versos de 14 a 19. Irmãos e irmãs, como coobreiros de Deus, apoiemo-nos com firmeza no braço do Todo-Poderoso. Esforcemo-nos por alcançar a união e o amor, e seremos no mundo uma potência.